eu começo a meditar no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 2, a Bíblia vai dizer que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e a Bíblia diz que Neemias agora ele faz uma pergunta. Pergunta essa que Neemias agora pergunta pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Interessante que Neemias, diante dessa pergunta, ele recebe uma resposta que não é do seu agrado. A Bíblia vai dizer no versículo 3 que foram levados para o exílio e se achavam lá na província, mas a Bíblia vai dizer que eles se encontravam em grande miséria e desprezo. A Bíblia vai dizer que os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Mas o que me chama bastante a atenção é que quando Neemias agora fica sabendo dessa notícia, a Bíblia diz que Neemias agora ele se entristece. A Bíblia diz que Neemias agora passa a sentir a dor do povo que estava sofrendo na sua cidade. E o que me chama bastante a atenção é que Neemias ele não se preocupa a sua posição a qual se encontrava, porque Neemias estava numa posição favorável, a qual ele servia como copeiro do rei, não tinha nada a faltar à sua necessidade, estava bem. Mas quando ele fica sabendo a notícia de seus irmãos e da sua cidade, ele agora passa a sentir a dor do próximo. Então eu já quero começar aqui com esse tema, princípios de liderança. A Bíblia vai dizer que Neemias agora, quando fica sabendo da notícia, a primeira coisa que Neemias começa a fazer é com oração. Nesses princípios de liderança, eu separei aqui 7 princípios. O primeiro é começar com oração. Observe que Neemias, no capítulo 1, do 4 ao 11, ele, antes de agir, Neemias, ele começa a orar. Ele busca a direção de Deus, porque entendemos uma coisa, um líder sábio busca orientação espiritual, antes de tomar qualquer decisão importante. E Neemias, diante dessa situação, ele entende que era algo que ele não podia fazer apenas com recurso. Neemias agora ele dobra o seu joelho, apresenta para Deus, para buscar uma orientação espiritual. E o que me chama bastante atenção nesses princípios de liderança, o segundo hipótese é, líderes se importam profundamente com o povo. Observe, Neemias agora no capítulo 1, ainda no versículo 3 ao 4, a Bíblia vai dizer que Neemias agora, ele chorou ao ouvir sobre a situação de Jerusalém. Ou seja, isso mostra que liderança verdadeira nasce de amor e preocupação genuína pelas pessoas. Neemias, ele mostra isso aqui. Neemias tinha tudo para seguir a sua vida conforme estava. Mas ele entende que a sua vida não dependia mais dele, mas sim da direção daquele que escolheu, da direção de Deus. E quando Neemias agora ele chora a ouvir a situação de Jerusalém, ele verdadeiramente, ele faz exportar o amor e a preocupação genuína pelas pessoas.
O terceiro princípio de liderança, planejamento estratégico é essencial. Observe que Neemias, no capítulo 2, versículos 7 e 8, a Bíblia vai dizer que Neemias agora ele pede cartas de autorização. Além de pedir cartas, Neemias agora ele arrecada recursos, madeiras para a construção. Ou seja, um líder eficaz planeja e organiza recursos antes de iniciar uma obra. Não adianta querer fazer uma obra apenas com recurso. Tem que ter um planejamento. Tem que ter uma estratégia. E Neemias ele mostra muito bem, porque Neemias agora ele vai, apresenta a sua causa primeiramente a Deus, depois ele apresenta a sua causa à autoridade constituída por Deus, que era o rei, pedindo cartas de autorização e também recursos. Ou seja, ele planejou, criou uma estratégia e essencial para começar uma boa obra. O quarto ponto, Neemias avaliou a situação antes de agir. Entenda que no capítulo 2, versículo 11 e 16, vai falar que Neemias agora ele inspecionou os muros de Jerusalém. Ele inspecionou em silêncio antes de falar com o povo. A lição é entender bem o problema antes de apresentar a solução. Neemias, ele agora diante dessa circunstância, ele não vai passando para o povo as dificuldades. Neemias, ele vai, inspeciona em silêncio, analisa, pede uma orientação a Deus, antes de falar com o povo. Ou seja, ele primeiro foi procurar entender o problema, a dificuldade daquilo que ele não podia resolver, e criar uma solução. Ou seja, avaliou a situação antes de agir. Porque muitas vezes, quando agimos por impulso, chegamos a cometer algo que não queremos. E quando formos querer se arrepender, já é tarde demais. Porque existem consequências de atitudes cometidas sem pensar. E Neemias agora, diante dessa situação, ele avalia, ele procura entender e procura criar uma solução. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é, ele motiva e envolve as pessoas. A primeira coisa que eu começo a entender aqui sobre Neemias é, ainda no tema princípios de liderança, Neemias entende que ele sozinho ele não pode fazer nada. Mas ele entende que encorajando o povo, dando ânimo, edificando, porque um bom líder inspira os outros a participarem da missão. Entenda uma coisa, uma missão dada por Deus, em conjunto, a vitória é certa. Em conjunto, em um só pensamento, com um só propósito. Neemias agora entende, ele olha primeiro, ele vê a situação, ele entende, ele olha para o povo, ele vê que o povo está desmotivado, porque uma coisa de princípios de liderança que eu começo a entender através de Neemias é
que Neemias, mesmo desmotivado, triste, ele como líder, ele não pode passar isso para o povo. E muitas vezes esse é o papel de um líder, sofrer calado, sem para ninguém poder contar. Porque muitas vezes, quando ele expressa algo que está sentindo, para muitos vai ser conhecido como fraqueza. Mas temos que entender que um líder também tem sentimento. Temos que entender que um líder também tem coração. Temos que entender que um líder também precisa de um apoio, precisa de uma palavra de motivação, precisa de uma edificação. E Neemias entendendo, Neemias agora passa para o povo. O sexto ponto é perseverar mesmo diante da oposição. Porque pense um papel difícil que é liderar. Sempre vai ter opositor querendo tomar o seu lugar. Já compreendeu isso? Que sempre vai querer alguém achar que faz melhor, achar que faz e acontece. Mas não é só fazer. É fazer sobre a orientação daquele que escolheu para fazer uma boa obra. E Neemias agora, no capítulo 4, versículo 6 e o 9, vai dizer que mesmo com ameaças, mesmo com zombaria, o povo continua trabalhando. Ou seja, a liderança exige coragem e perseverança diante das dificuldades. É o povo entender e compreender que mesmo na dificuldade, mesmo na zombaria, eu vou firmar meus olhos no foco do propósito que está determinado para a obra seguir. Neemias está dizendo, olha, não vai ser fácil. Tem oposição, tem zombadores, mas se nós, unidos, trabalhar com a mesma visão, o resultado é um só. O sétimo ponto, Neemias, capítulo 5, versículo 14 e o 15. Vai dizer, Neemias não explorou o povo como governadores anteriores. Ou seja, Neemias, ele não se utilizou da sua posição, do seu cargo, para forçar o povo a fazer acontecer. Ele mostrou a importância de vir acontecer. Ou seja, Neemias não explorou o povo como governadores anteriores. Faziam a liderança verdadeira é marcada por caráter e justiça e temor a Deus. Neemias mostrou para o povo, olha, se for para fazer por fazer, é melhor nem fazer. A obra de Deus não é feita por fazer. A obra de Deus tem que causar um despertamento em você, para poder, através de você, Deus fazer acontecer. Neemias agora desperta essa luz no povo. O povo entende e compreende que mesmo na dificuldade, mesmo tudo sendo improvável, Neemias agora traz algo surpreendente, porque Neemias, além de mostrar para o povo, Neemias também está junto, trabalhando com o povo.
E muitas vezes, quando há união entre um povo trabalhando na obra de Deus, opositores não ficam satisfeitos. Entenda que enviaram um mensageiro para Neemias dizendo: desce depressa. Interessante que Neemias estava tão focado naquilo que ele estava determinado em fazer, que quando ele ouve a mensagem negativa, ele diz: olha, eu estou fazendo uma grande obra, de tal maneira que eu não cessarei essa obra. Neemias, em outras palavras, estava dizendo: olha, o que eu estou fazendo é tão importante para mim e para o povo, que eu não tenho nem tempo para parar, para perder tempo de conversa com você. Aí o mensageiro, não satisfeito, os opositores, observe só que como é para destruir algo da obra de Deus, até aqueles que são inimigos se juntam. A Bíblia diz que existiam os inimigos, se juntaram, planejaram para querer parar a obra. Aí enviaram o quê? Carta. Sabe qual foi o erro dele? Mensagem de Deus não precisa vir de boca em boca, não. Quando Deus quer falar, Ele vai direto a você. A Bíblia diz que enviaram cartas abertas. E as cartas, pelas mãos que passavam, estavam sendo lidas. Ele me olha assim. Eu conheço quando é Deus que fala comigo. Deus não precisa de coleção de mensageiros para me entregar uma mensagem, não. Aí Neemias permanece focado na obra. Ainda que se levantem opositores, ainda que se junte gente de cá, ainda que se junte gente de lá, ainda que se junte gente de lá, Neemias está dizendo: eu estou fazendo uma grande obra de tal maneira que não posso parar. Aleluia. Porque existem pessoas que não é nem para estar no nosso vínculo. Como assim? Vou explicar. Sabe qual é o nosso erro? É que muitas vezes queremos tentar salvar todo mundo. Aparentemente parece certo, não é? Mas a Bíblia tem uma lista de 5 pessoas que Deus nunca mandou você ajudar. Sabe por quê? Algumas pessoas Deus manda eu e você se afastar. Porque muitas vezes nem todo o sofrimento dessa pessoa é ataque espiritual. Às vezes, sabe o que é? É a colheita. É a semeadura daquilo que se planta. E tem gente que não quer mudar. E Deus já decidiu. Não segure. Deixe ele aprender com a dor. Aí muitas vezes nós queremos interferir no trabalhar de Deus, colocar as nossas mãozinhas aonde Deus já está com a sua, aí muitas vezes pagamos o preço. E se perguntamos por quê? Se eu estou fazendo algo que aparentemente é bom, não queira atrapalhar o tratamento de Deus na vida de ninguém. Para cada pessoa, Deus tem a sua medida. Eu vou citar essas 5 pessoas que nunca Deus mandou eu e você ajudar. A primeira, os preguiçosos. Preguiçosos, Provérbios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer: as mãos negligentes empobrece
E Paulo, ele foi ainda mais direto, e segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que ele diz: quem não quer trabalhar, também não coma. Ajudar o preguiçoso é atrapalhar a lição que Deus está em si. A segunda pessoa, os ingratos. Porque ingratidão, ela não é defeito. Ela é um orgulho espiritual. Lembra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17? Foram 10 leprosos curados. Mas quantos votaram? Só um. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que dá exemplo não é o da casa, é o de fora. A Bíblia diz que foram 10, mas só votou um. E nem da linhagem era, porque era samaritano. O ingrato, muitas vezes, só quer aproveitar o momento e a oportunidade que eu e você oferece. Depois que eu e você oferece o que ele precisa, o que ele necessita, que ele está bem, ele dá as costas e vai, porque não precisa mais de você. Aí a Bíblia fala sobre isso. Calma, que está só no segundo. Ainda temos tempo, vamos mergulhar. Hoje vamos mergulhar. O terceiro, sabe quem é? Os orgulhosos. Orgulhosos, por quê? Orgulhoso chega, endurece, torna um homem impossível de mudar. Aonde é que vem isso? Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha o que vai dizer. Deus resiste aos soberbos. Não tente consertar quem não quer ouvir. Não desperdice energia tentando corrigir quem não quer ouvir. E Tiago, ele expressa isso, o quê? Que Deus resiste aos soberbos, ou seja, os orgulhosos. Os orgulhosos é aquele tipo que anda no salto alto, quer estar sempre por cima. Andar no chão vai sujar o solado dos seus pés. Aí quer estar sempre na passarela. Quer estar sempre mostrando o que faz e acontece, que pode, que é. Aí Deus está dizendo, eu estou resistindo a você. Soberbo comigo não tem vez. Vamos para o quarto? Os ímpios e rebeldes. Olha o Salmo 1, o que é que vai dizer? Olha o que o salmista se expressa no 1º capítulo. Olha o que ele vai dizer. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você já observou? Eu estou dizendo isso porque eu já pratiquei e eu vi que deu errado. Quando a gente quer ganhar um ímpio para Jesus, a gente chega falando de Jesus, que ele faz, que ele pode, que ele acontece. Mas muitas vezes queremos seguir os caminhos dos ímpios, achando que somos super-heróis. Não, eu estou firmão. Mas a Bíblia diz que é mais fácil o ímpio ganhar nós para o mundo do que nós ganhar ele para Deus. Aí isso é o que? Falta de vigia. Meu amigo, não vá tentar muitas vezes não. Tentou uma, tentou duas, tentou três, viu que não está dando certo. Se saia. Só deixe a semente lá na terra.
você planta, vai vir outro, vai regar. Mas o final, é por isso que Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, vai dizer que o melhor das coisas não é o princípio dela, é o final. O final é Deus chegando, é Deus dando crescimento. É Deus fazendo aquela semente que você deixou florescer. Romanos capítulo 1, versículo 32, vai ainda mais fundo. Ou seja, apoiar a rebelião deles é participar do pecado. Amém? Sim. Mas de longe, não siga pelo mesmo caminho. Ou seja, foi aquilo que eu acabei de dizer. Muitas vezes queremos seguir o caminho dos ímpios. Mas o que é que Romanos está dizendo? Apoiar a rebelião deles é participar do pecado. Ou seja, amém, sim, mas de longe. Olha, varão, já que tu não quer dar ouvido, deixa a semente e se sai. Fica só intercedendo de longe. Olha o quinto. Os tolos e manipuladores. Provérbios 26, 11. O tolo repete sua tolice como o cão que volta ao vômito. Ou seja, ele distorce suas palavras, usam sua bondade como isca, transforma sua compaixão em controle. Ajuda isso, não é amor, é interferência. Ou seja, ele está dizendo, olha, o tolo vai estar repetindo as mesmas atitudes. O tolo vai ser como o cão que vomita, aí vai dar uma voltinha, passeia, faz até uma visita no culto como esse, mas quando passa da porta, vai voltar para o vômito, vai se alimentar daquilo que Deus já tirou dele. Aí outra, distorce a palavra, porque é até conhecedor da Bíblia, é até conhecedor da palavra, mas como ele está afastado, qualquer palavra que você vai dar para ele, ele vai preferir distorcer ela ao seu favor do que aceitar. Esses são os tolos e os manipuladores. Ou seja, os 5 pessoas que Deus não permite que eu e você ajude. Vamos para o outro aqui? Vamos compreender e entender a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. E o que cada um exige. Vamos lá. Primeiro, pecado. Significa amartia. Ou seja, significa errar o alvo. Ou seja, é um deslize, um erro no ato, um momento em que você não acertou a direção. E muitas vezes exige a confissão e o perdão. É por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que confessa o pecado, o seu pecado, e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Mas muitas vezes, há um ditado que se diz que é um pecado costumeiro. Ou seja, peca, até confessa, mas não deixa. Volta a repetir. Aí esse alcança a misericórdia de Deus? Não. Transgressão. Transgressão
E hebraico significa Parabás. Não estou falando em língua não, viu? Aqui é só Parabás. Quem gosta é meu presbítero João. Significa ultrapassar um limite conhecido. Ou seja, você sabia que onde era uma linha de limite e você atravessou mesmo assim. Ou seja, exige arrependimento real. Não é metanoia. Metanoia, ou seja, exige um arrependimento real, um arrependimento metanoia. O que significa? Mudança de mente e também de direção. Porque não adianta você mudar sua mente e seguir a mesma direção que estava. No livro de Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é final de morte. Aí isso que Deus está dizendo, olha, a transgressão, ele vai exigir um arrependimento real, uma metanoia, ou seja, tem que mudar de mente, mas também tem que mudar de direção. Não pode ir para o mesmo sentido que ia, não pode seguir os mesmos caminhos que seguia. Ou seja, tem que ser algo novo. E pense num especialista para fazer algo novo, é Deus. Você crê que Ele nessa noite está fazendo uma coisa nova? Ele é especialista em fazer algo novo. Mas para acontecer algo novo na minha e na tua vida, nós temos que mudar a mente, mudar a direção e tomar um rumo na vida que é seguir a Jesus. Eu nunca vi quem segue a Jesus se perder no caminho. Porque quem segue a Jesus não fica cego porque Ele é luz, não fica com fome porque Ele é pão, não tem sede porque Ele é água. Me pergunto o que é que você quer que Jesus seja para você. Tudo que você precisar, Jesus pode ser. Iniquidade. Beber uma aguinha aqui que a garganta está... Não, calma, não se preocupe não, está tranquilo. Ai. Iniquidade. Olha o hebraico como é chamado. Avon. Mas não é Avon de perfume não, viu? Preste atenção aqui. Olha o que significa tortidão. Ou seja, desvio interno. Ou seja, não é só o que você faz, é o que foi se formando dentro de você. Ou seja, erro que virou padrão, inclinação que virou estrutura. Ou seja, exige o quê? Uma cura, uma restauração da raiz. Aquilo que eu tinha falado. Pecado costumeiro. Peca hoje, confessa hoje, mas amanhã está pecando de novo. Aí confessa e depois está pecando de novo. Aí, o que Jesus está dizendo aqui? Exige cura e restauração da raiz. Ou seja, não é aquela cura e restauração externa, não. Jesus está dizendo, eu sondo o coração. O homem pode até ver a aparência, mas eu sondo é o coração. Ou seja, a transformação, a restauração tem que ser de dentro para fora. Mas só quem pode fazer essa restauração de dentro para fora é Jesus. Mas Jesus, ele é educado. Ele só entra se eu e você
abrir a porta. Aí ele diz, agora eu vou entrar, vou me acomodar, vou fazer morada e vou transformar. Aí que se fala sobre a restauração. É aquilo que vem de dentro para fora e vai transmitindo a essência que há dentro de você, que é Jesus. Porque não tem exemplo melhor se não for de Jesus. Jesus, ele definia antes de agir. Jesus, ele definia antes de agir a martia. Ou seja, Jesus perdoava. O pecado, ele perdoava. Barrabás, está gostando, né, João? Barrabás, a transgressão, ele confrontava. O Avon, anda cheirosinho, a iniquidade, ele restaurava o coração, ele tratava a raiz. Glória a Deus. Porque nem Jesus, que é Jesus, gosta da iniquidade. Ele diz, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Não, Jesus, mas eu preguei tanto no teu nome, Jesus. Eu pregava, era vaso pulando, era cadeira voando, as notas saíam sozinhas da banda. Jesus, você fez tudo isso, mas ainda bem que foi no meu nome. Mas você fez tudo isso, conseguiu salvar tanta gente, mas nesse dia aqui você não conseguiu salvar a si mesmo. Por quê? Porque pratica a iniquidade, ou seja, não deixou a restauração, ou seja, você não deixou eu entrar dentro de você, fazer morada e transformar. Aí Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Jesus não vai falar gritando não, que ele é manso. Ele vai falar mansinho. Mas a palavra de Jesus, de um líder, tem peso. Ainda que a palavra seja na mansidão, mas tem um peso da responsabilidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes não queremos aceitar decisões de uma liderança. Vou dar 4 tópicos para encerrar. Vai ser bastante rapidinho, viu? Vamos lá. O primeiro tópico, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Quem quiser, anote. Em casa pode dar uma vasculhada. Eu gosto de, quem pratica a palavra do Senhor. Olha o que é que vai dizer. Obedeçam aos que vos governam e sujeite-se a eles, porque velam eles por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para o que façam com alegria e não com gemido, porque isso vos não seria útil. É aquilo que eu falei no início. A obra de Deus tem que ser feita com amor. Tem que ser feita com prazer. Se a Bíblia mesmo nos diz que devemos honrar toda a liderança que foi constituída na terra e nos céus, por que não devemos também aceitar decisões de uma liderança? Liderança que eu falo, irmão, é num vocabulário geral. Porque cada um de nós pode ser um líder. Mas muitas vezes só temos que esperar o momento certo de Deus apontar para você e dizer, você vai liderar. Ou seja, este versículo nos lembra o quê? Que a liderança é estabelecida por Deus e que devemos obedecer e respeitar aqueles que estão em autoridade sobre nós.
Porque se está sobre autoridade sobre nós, porque foi constituída por Deus. Lembra que quando Deus quis tratar com o povo babilônico, o que foi que Deus fez? Permitiu os sírios se levantarem e começar a acochar o povo. Para quê? Para que voltasse a seguir a vontade de Deus. Mas se você observar, de Gênesis até Apocalipse, o povo comete os mesmos erros. É Deus dando provisão, é Deus levantando líder, providenciando maná, providenciando a direção que se deve seguir, providenciando milagre, providenciando prodígios. Porque muitas vezes vemos uma liderança bem-sucedida e não entendemos que a mesma visão que vemos é a visão que vamos seguir. E muitas vezes queremos questionar, olha, está importante, está de carro novo, está de terno novo, mas não sabe que quando fecha a porta do quarto, entre quatro paredes, os gemidos, as dores, e Deus dizendo, eu gosto assim, é eu e você sozinho, não compartilhe com ninguém. A liderança muitas vezes passa por esse momento de opressão, momento de sofrimento, tristeza, angústia. Até Jesus, que Jesus passou. Jesus disse, olha, quando Jesus saiu, seguindo o seu ministério terrestre, que ele batizava, curava, e aí festa, o vinho acabava, ele, pegava água, transformava em vinho, começou a fazer milagres e maravilha. Mas chega um certo momento que quando ele vai para o monte, porque, olha, pense um lugar onde Jesus tem um particular comigo e com você. Cada um, Deus escolhe um lugar. Cada um. E é temporário. Porque teve momentos que Jesus escolheu dentro do banheiro de lá do meu trabalho. Eu disse, Jesus, não tem outro lugar não. Mais de 15 pessoas entrando e saindo. Fez a movimentação, o cheirinho. E Jesus, é aqui que eu quero lhe ouvir. Eu disse, meu Deus. Ainda bem que ele mudou. Agora é na moto. Quando eu monto na minha motinha, que eu saio de manhã, aí Jesus, olha, ora para o fulano, ora para o cicano, apresenta cicano. O pastor estava indo numa missão, eu nem sabia. Jesus disse, olha, ora pelo teu líder. Eu disse, o que foi, Jesus? Eu disse, Senhor, apresenta o pastor Leonardo, apresenta pastor Mário, apresenta pastor Emanuel, apresenta pastor, até pastor que não é nem do ministério, eu digo, apresenta, Jesus. Saía, mas rapaz, eu nem percebi que se eu passei sinal, se eu parei, só sei que eu fui apresentando. Eu só não fechei o olho para não bater, mas eu fui apresentando. Ou seja, a importância de nós perseverar a posição de um líder é essa, entender que um líder sozinho não faz nada acontecer se não for junto com o povo. Aleluia. Espera aí, pastor. Segundo tópico, só falta mais 2, igreja, por favor. Segundo, livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e o 2. Vai dizer, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus.
e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso que resistir à autoridade é resistir à ordenança de Deus, e os que resistem receberão para si mesmo a condenação. Ou seja, esse versículo nos lembra que a autoridade é estabelecida por Deus e que devemos respeitar e obedecer às autoridades. Olha o terceiro tópico. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhante vós, os mais moços, sujeitai-vos aos mais velhos, e todos sujeitai-vos a uns aos outros, e revesti-vos de humildade. É simplesmente isso. A humildade faz você alcançar lugares imagináveis. E submisso, cadê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer receber graça? Seja humilde. Ou seja, este versículo nos lembra que devemos ser humildes e submissos uns aos outros, e que a humildade é uma virtude importante para os cristãos. Vamos para o quarto, para encerrar. Quem está feliz, diga amém. Amém. Pronto, tá bom. Quarto, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Essa é para você, viu, João? Os presbíteros que governam bem, sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Este versículo nos lembra que os líderes devem ser respeitados e honrados, especialmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, qual é os 4 tópicos para aceitar as decisões de nossa liderança? Vamos fazer uma revisão. O primeiro foi o quê? Respeitar quem? Autoridade. E o segundo, seja o terceiro, obedecer. E o quarto, vou disciplinar todo mundo, pastor. O quarto, para isso acontecer, aí a gente volta para Neemias. Neemias, quando vê a situação, quando ele fica sabendo o que foi que ele fez, orou. Para acontecer tem que orar. Sem oração, nada acontece. Amém? Sou grato por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe e todos estão de parabéns. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Quem vai falar com o senhor depois é o presbítero Alexandre e o presbítero Peterson, que ele só fez menção ao presbítero João.
Glória a Deus. Que boa foi esta palavra. Amém, meus amados irmãos. Queridos, estávamos, inclusive, decididos em reuniões. Reuniões não. É porque teve uma reunião minha com o nosso amado pastor presidente e uma reunião com os obreiros lá em Caetés. Lembra? Obreiros, ministros, lá em Caetés. E nós tínhamos uma decisão de que estaríamos mudando os dias de cultos aqui na congregação em Gemaranguape, para assimilarmos os dias de culto lá em Maranguape, onde estamos reformando a nossa sede. Porém, nós vamos estabelecer os dias de culto lá na sede e manteremos os dias de culto aqui em Gemaranguape, pois já está dentro de um costume esses dias. E nós vamos estar lá. Só vou alinhar depois com o meu presbítero Peterson o nosso ponto de pregação, se ele pode ficar nas quartas-feiras, Peterson, em vez das que já era, não é? Nas quartas, lá. E a gente trabalhar a doutrina para as terças, faz só aquela inversão. A doutrina para as terças, lá, porque depois eu sento com vocês, obreiros, ministros. Eu estive hoje lá na nossa sede e eu me sentei, peguei uma cadeira, fui para a porta, não foi para presbítero Alexandre, me sentei lá e olhei e o Espírito soprou ao meu coração. Eu disse, eu vou conversar com a igreja e vou informar para a igreja que a congregação em Gemaranguape permanecerá nos seus mesmos dias de cultos, porque eu não posso causar uma proposta religiosa, de religiosidade, escolhendo um dia. Eu amo o dia de doutrina nas quartas-feiras, mas não é porque eu assim amo, e Deus ele alegrou o meu coração. Quando estivemos aqui, foi o primeiro dia da semana que Deus disse ao meu coração, quando estava eu e a missionária André aqui, limpando esse galpão, para a doutrina ser na quarta-feira aqui. Eu queria levar esse dia de doutrina para lá. Porém, todavia, irmãos, todos os dias são do Senhor. E quando nós escolhemos um dia, nós estamos sendo religiosos. E a religiosidade não agrada a Deus, porque Ele é Senhor de todos os dias. Quando os judeus resolveram ser religiosos e escolheram um dia, e disse, olha, nesse dia aqui não se faz nada. Jesus disse, olha, eu sou Senhor da segunda, ele quis dizer isso, tá? Exegeticamente, eu sou Senhor da terça, eu sou Senhor da quarta, eu sou Senhor da quinta, eu sou Senhor da sexta, eu também sou Senhor do sábado, não é? Eu sou o Senhor do domingo, porque também tem alguns, que a gente quando fala isso, a gente aponta muito para os cristãos católicos, para os cristãos adventistas, né? Os adventistas. Não, os cristãos evangélicos também são muito religiosos. Só vive tendo debates por aí de sábado e de domingo. Não, porque domingo é o dia do Senhor. O dia do Senhor é todos os dias. Todos os dias. Domingo é o nosso dia. O do Senhor é todos. Domingo é o dia que a maioria de nós temos folga. E aí juntamos a nossa família e mudamos até, inclusive, a titularidade do culto. Porque quando eu tinha uns 16, 17, 18 anos, o culto era culto de pregação. Culto evangelístico de pregação nos domingos. E hoje em dia eu acho até mais bonito. Chamamos de culto da família. Isso, e começava de 6 às 7 o introdutório. Isso, o pastor Lindoval também
nessa mesma época, minha, isso, começava de 6 às 7, que chamávamos de introdutório, e de 7 às 9, o que chamávamos de oficial. Mas eu acho lindo hoje o nome culto da família, mas isso é coisa nossa. Então eu não posso forçar a proposta de levar os dias de culto daqui para lá. Não, Deus colocou no meu coração os dias de culto daqui, eles permanecerão em dias de culto aqui. Amém? E lá nós estabeleceremos, depois eu sento com os meus amados e queridos irmãos, obreiros, e a gente senta lá para ver se os irmãos concordam, conforme está em meu coração. Eu estive ali naquela cadeirinha, pensando direitinho a proposta de cultos que teremos, para a glória do nome de Jesus. Amém? Uma coisa é certa, está ficando lindo, irmão. Mesmo assim, de maneira até, como é que eu posso dizer, sem ir de maneira compromissada, dá um pulinho por lá e dá uma olhadinha para você ver como é que está ficando a nossa sede. Está ficando linda. As paredes agora, ó, tá toda lixadinha, já está com o nome daquele negócio que é antes da tinta, selador. O nosso irmão Mateus chegou que parecia com um bocado de pano branco, que ele pintava. Eu fiquei na dúvida se ele estava pintando a parede ou ele. Brincadeiras à parte, mas ele fez uma obra lá maravilhosa. Ele está lá devagarzinho, mastigando aquela grade, que é uma luta, mas está pintando, e está saindo, e vai sair, para a glória do nome de Jesus. Nosso diácono Valcler preparou o púlpito está preparado, irmão, esperando receber só a moldura, lá, mas o púlpito em si está preparado. O presbítero Alexandre já organizou toda a cerâmica, está lindo o púlpito. Está colocando toda a parte elétrica, enfim, está maravilhoso. Não vai dar para ser no dia 28, mas vai ser na primeira quinzena do mês de abril. Com toda certeza será. E eu digo com toda certeza porque Deus, ele ferveu isso no coração do nosso pastor Mário. Ele fez. Eu estava um pouco triste, frustrado, porque eu trabalho com dinamismo, querendo aquela data, mas não é o que a gente quer, é o que Deus determina. Não é isso? E ele disse: meu filho, eu sei que vai ser na primeira quinzena de abril. Deus falou ao meu coração. Eu disse: Deus falou ao seu coração, meu pastor, então está falado. Glória a Deus. E eu creio assim. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Leve para casa essa doutrina maravilhosa, guardadinha no teu coração. Amém? Deus tem. Eu gostei muito. Eu estou vendo aqui, olha, eu amo esse esforço dos obreiros. Vá buscar nos originais, das obreiras também. Vá buscar nos originais. Muitas vezes está transliterado para a gente de uma forma em que a língua, que a gente vai, o linguajar, ele suaviza o peso, e não estou falando do peso é o peso proposto da expressão. Olha só, metanoia. A mudança de mente através das atitudes. Veja que profundo isso. Não adianta dizer que vai mudar e continuar seguindo, fazendo as mesmas coisas. No início da entrada aqui minha, estávamos conversando com alguns obreiros, dizendo com o companheiro ali: quer viver o que nunca viveu? Isso é metanoia. Faça o que você nunca fez. Isso é metanoia. Agora, não dá para querer algo diferente de Deus, fazendo as mesmas coisas. Não dá. A gente só pode buscar do Deus que a sua palavra, ela é nova a cada manhã, a sua bênção, ela é nova a cada manhã, ele é novo a cada manhã, se nós o buscarmos na mesma intensidade com que queremos receber. Agora imagina o que é o teu 100% e o que é uma migalha da mesa de Deus. Então, não vamos oferecer para Deus migalhas. Vamos oferecer a totalidade do que nós temos, que é muito pouco para Deus, mas Ele valoriza isso. E quando eu digo oferecer isso, eu não estou falando de questões financeiras. Estou falando disso que eu estou vendo aqui, olha.
Eu estou vendo aqui rostos cansados. Eu vi aqui, e Deus sabe o porquê eu desci em lágrimas naquela oração. Situações difíceis, pessoas com particulares, peculiares, mas vieram, chegaram. Você vai ver o que Deus vai fazer por você e para você, só por causa desse seu esforço em chegar aqui. Amém? Amados, quero justificar o nosso presbítero Antenor e a missionária Lindinalva. Os mesmos não puderam chegar aqui hoje. Não é que não puderam, ele inclusive estava de folga hoje, mas ele está em uma missão em que me participou desde o mês passado e está com a minha bênção e a bênção do nosso pastor Mário, fazendo essa missão, para a glória do nome de Jesus, representando o ministério. Houve essa licença para a glória do nome de Jesus, assim como haverá também para o nosso evangelista Alex, no dia de amanhã, para a glória e honra do nome de Jesus. Leve a paz para o nosso amigo, nosso filho, nosso irmão. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, te louvo, te agradeço, Senhor, por cada um que aqui se encontra. Ó Pai amado, Pai querido, Pai de amor, eu coloco tua igreja em tuas mãos. Senhor, e te peço agora, nos leva em tua santa paz, nos dá livramento, nos concede uma boa noite de sono reparadora. Ó Deus querido, me leve, Senhor, me cobrindo com teu sangue para aquela missão de logo mais. Senhor, que eu vá, mas que o Senhor vá à minha frente, à frente da minha família. Ó Deus amado e querido, também eu te apresento a cada servo teu, serva tua, que estará a sair agora, Senhor, aqui. Senhor Jesus querido, leve-os em paz, que os teus anjos vá aplanando o caminho, vá tirando os empecilhos e vá, Deus querido, promovendo bênçãos, que o sono seja reparador, aleluia, guardados em teu carinho, Senhor, aleluia, de Pai amoroso que o Senhor é. Deus querido e amado, eu te agradeço pela vitória do teu servo, nosso pastor Mário Ferreira, pela restauração e recuperação da sua saúde. Oh Deus querido, completa a boa obra. Deus amado, te apresento também a todos quantos estão enfermos, os que não puderam chegar aqui por conta de enfermidade. Oh Senhor amado, chegue até ele com cura, pois o Senhor é o Jeová Rafá. Deus querido, Deus de amor, continua conosco, é isso que nós te pedimos. Te agradeço por este culto, te agradeço pelo ensinamento. Me ajude, Senhor, aleluia, a viver realmente, Senhor, a mudança de mente, a metanoia. Deus, me guia os passos, toma as minhas mãos, me ensina cada dia mais, pois eu preciso cada dia mais aprender. Senhor Deus querido, leva a tua igreja em paz, e isso estamos te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso pastor Lindoval José, que iniciou esse culto junto com o outro escalado, e ele mesmo vai aqui, aleluia, dar a bênção apostólica e dar o grito de guerra para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do querido, maravilhoso Espírito Santo esteja com toda a igreja de Engenho Maranguape, desde agora e para sempre. Amém. Se eu digo J, se eu digo E, se eu digo S, se eu digo U, foi o que eu disse? Se eu digo S, foi o que eu disse? Em breve voltará. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cumprimento o teu